Olá, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, quanto rende R$500 mais dividendos todos os meses aplicados? Isso mesmo, isso nós estamos fazendo aqui na nossa carteira do canal, que está indo agora para o 12º aporte, referente ao mês de setembro de 2025. Vamos ver então como é que está a nossa carteira do canal, como é que ela se comportou, como é que foi a performance dela nesse último mês de agosto, até na data de dia 9 de setembro, quando nós fizemos aqui o 12º aporte. Vamos lá então. Mais um episódio, então, da nossa série que trata sobre uma carteira de investimentos aqui do nosso canal. Essa carteira teve início no dia 14 de novembro de 2024. Estamos indo, então, para o 12º aporte agora, que foi feito no dia 9 de setembro de 2025. Pessoal, lembrando que essa carteira aqui, então, nós investimos todo mês R$500, mais os dividendos que ela rendeu no mês anterior. Outra coisa importante também, pessoal, que esses R$500 aqui, anualmente nós vamos estar ajustando esse valor para que a gente possa repor, né, pessoal, a inflação. A partir de novembro, então, nós vamos ter um reajuste nos nossos aportes aqui. Pessoal, isso é muito importante, porque essa nossa carteira é uma carteira que a gente visa aqui por longo prazo, né? Imagina só daqui a 20, 25 anos, por exemplo, 30 anos, esses R$500 aí praticamente não vai estar comprando mais nada, né? Comparando com o que ele consegue comprar hoje. Então, é importante que a gente consiga, todo ano, pelo menos, repor a inflação, né? Que é o que acontece nós que somos CLT aí, né? Todo ano a gente tem a reposição aí das perdas, né, mínimas, que seria a inflação. Então, isso aí a gente vai colocar aqui nos nossos aportes também a partir de novembro, tá? Em torno de 6% mais ou menos. Então, pessoal, conhecendo aqui o nosso plano de alocação, né, é importante que todos tenham um plano de alocação definido para que realmente saiba o que está fazendo, né, quando vai fazer os seus investimentos. Então, o nosso plano, ele é considerado uma carteira arrojada, pessoal, tá? Onde nós temos aqui 30% em ações de empresas brasileiras, 25% em fundos imobiliários e fiagros, 20% na renda fixa, 20% no exterior, através de ETF, e 5% aqui em criptomoedas, que também estamos fazendo também aplicações através de ETFs, ok? Então essa é a nossa carteira, ela é considerada uma carteira arrojada, porque ela tem aqui 80% aqui em renda variável, e essa carteira, pessoal, basicamente a gente segue ela também com algumas premissas em cada tipo de ativo desse aqui. Por exemplo, ações brasileiras, nós temos o foco de ter 10 ações. Talvez mais na frente, pessoal, nós vamos até aumentar essa quantidade de ações aqui, talvez chegar a 15, mas a princípio nós temos aqui, então esses 30% aqui, nós vamos dividir ele em 10 ações. Por enquanto nós não temos todas as 10 ações ainda, tá? Estamos montando a nossa carteira ainda. Com relação a fundos imobiliários e fiagros, que são esses 25% aqui, nós vamos ter 12 fundos imobiliários e 3 fiagros. A renda fixa nós estamos investindo, por enquanto, num CDB que rende 105% do CDI, que a gente usa lá o Banco Sofisa, né? Que tem essa possibilidade de aplicação com liquidez diária aqui na renda fixa, tá? ETFs, o nosso foco aqui, então, nós vamos estar investindo no SPY 11. O SPY 11, ele é um ETF que replica o S&P 500, só que ele paga dividendos, tá? E está pagando dividendos aqui em torno de 1%, que é bem interessante mesmo, tá? Além de você estar exposto também ao dólar, né? Esse é o nosso foco da carteira aqui. E criptomoeda, nós vamos estar investindo no Coin 11, que também é um ETF que replica também o Bitcoin, porém, ele paga dividendos também, tá? Então, a gente está investindo, então, nesses dois ativos aqui no exterior, tá? A nossa carteira hoje, nós vamos ver, pessoal, que ela tem algumas coisas diferentes do que está aqui, tá? Mas nós estamos ajustando ela aos poucos para que ela fique exatamente como ela está aqui, principalmente nessa parte internacional aqui, tá? Ok, gente? Então, esse é o método, né? O plano de alocação que nós temos, que a gente vem seguindo aí, então, né? Desde o início da nossa carteira. Essa enquetezinha rápida aqui, responda nos comentários. Você tem um plano de alocação definido? Você definiu que você quer ter 20% em ações, 20% em fundos imobiliários, 20% em ativos no exterior e 40% em renda fixa, por exemplo? Você tem um plano definido ou você vai investindo à vontade naquilo que você acha que deve, naquilo que você recebeu alguma indicação de um youtuber, de uma leitura que você fez aí na internet? O que você me diz? Tem um plano de alocação? Se sim, digite 1, se não, digite 2, pessoal. Pessoal, é importante lembrar mais uma vez, né, que o sucesso de uma carteira, a rentabilidade de uma carteira de investimentos, ela está diretamente relacionada à alocação dos seus ativos, pessoal. Então, se você já não tem uma alocação, a probabilidade de você investir errado já é muito grande. Pessoal, vamos agora então lá para o Investidor 10. Hoje, dia 9 de setembro de 2025, quando nós vamos fazer o nosso 12º aporte, só que antes nós vamos ver como é que está a carteira agora antes do aporte, né? Para calcular a performance dela antes então, de nós fazermos o nosso aporte aqui. Ok, pessoal, vamos ver como é que estão os dados da nossa carteira aqui então. Carteira do canal, que a gente investe R$500 por mês todos os meses. Hoje, dia 9 de setembro de 2025, nós vamos investir hoje, então, o nosso aporte de R$500, mais os dividendos aí do mês de agosto. Então, vamos ver como é que está a situação atual dela aqui. Então, hoje ela tem um patrimônio de R$ 5.928,37 e investidos foram R$ 5.616,62. Lembrando, pessoal, que o investido aqui já está considerado também o reinvestimento dos dividendos, né? Hoje, a carteira aqui, ela já teve proventos de
R$200,40. Isso aqui proventos recebidos e a receber nos últimos 12 meses, então R$154, né? Então nós temos aí esse valor de dividendos. Ela está com uma variação positiva hoje de 5,55% de variação, né? Só para a gente ver, no mês de agosto, então, tivemos um ganho de capital de R$263,13, hoje está então com R$311,75, um ganho de capital, né? A composição da carteira hoje está da seguinte forma: ações de empresas brasileiras, 31,72%, ou seja, R$1.880,22. ETFs, 24,59%, dá R$1.458,09. Lembrando, pessoal, que ETF está incluso também aqui criptomoedas, né? Que a gente investe aqui no Bitcoin especificamente através de ETFs. Fundos imobiliários hoje temos 24,36%, R$1.444,14. E na renda fixa hoje tem 19,33%, que dá R$1.145,92. Então essa é a composição da carteira antes do aporte. Bom, vamos ver nossos ativos aqui, né? Ações temos 5, fundos imobiliários temos 9, ETFs temos 5, renda fixa temos 2. Vamos ver as ações aqui, vamos abrir uma por uma aqui. Deixa eu ordenar aqui por variação aqui. Então temos aqui Banco do Brasil com uma variação negativa de 7,9%, CEMIG, variação negativa de 0,53%, Petrobras, variação positiva de 1,42%, Caixa Seguridade, 5,07% positiva e Copasa, 42,21% de valorização. Excelente a Copasa aqui, hein? Vamos também ordenar por ordem de saldo aqui. Menor investimento aqui é Caixa Seguridade, R$ 298,33 e Petrobras, R$ 341,66. Na sequência, CEMIG, 397,80, Banco do Brasil, 400,71, Copasa, R$ 444. Lembrando, pessoal, que nós queremos o quê? Queremos ter o máximo possível equalizado aqui os valores investidos em cada ação. Então, hoje, né, nós temos aqui o quê? Petrobras e Caixa Seguridade aqui, fortes candidatos aqui, né? Banco do Brasil, pessoal, nós vamos dar uma segurada, né? Tem alguns probleminhas aí no Banco do Brasil, né? Vamos esperar isso aí também se definir, né? Então, vou deixar isso aí parado por enquanto. Vamos fazer investimento em ações nessas duas aqui, talvez até em CEMIG também, tá? Vamos ver como é que vai ficar depois lá, tá? Mas essas são as fortes candidatas a investimento hoje para que a gente possa, então, equalizar o máximo possível aqui, né? O saldo investido nelas aqui. Nos fundos imobiliários, temos 9 ativos. Vamos novamente aqui ordenar pela variação para ver como é que está aqui, né? Então, nós temos aqui o SNE 11 com uma variação negativa de 2,83%. Então, o SNE 11 também nós demos uma segurada nele, né? Até eles resolverem os problemas que eles têm lá, até porque ele também está com PVP aqui de 1, né? Então, vamos dar uma seguradinha nele por enquanto. Aí temos aqui, nossos fundos imobiliários estão muito bem aqui, né? Todos eles positivos, olha só. Então, VGHF 11, 1,69%. A AZQ, que é um Fiagro, 2,63%. KNSC, 3,1%. FGA, Fiagro também, 3,61%. MXRF 11, 5,47%. CPSH, 7,52%. GARI 11, 11,51%. Olha o GARI 11, hein? RZAG, 14,1%. Então, esses são os fundos imobiliários de Fiagro que nós temos. Tá? Vamos ver agora, ordenar aqui pelo saldo. O que mais temos é esse Fiagro AZQ 11, R$ 333. O que menos temos aqui é o KNSC, né? Então, nós vamos tentar equilibrar, mas colocar o investimento, né, a grana do mês aqui em fundos imobiliários, em fundos que ainda tenham capacidade, né, de gerar, além da renda, gerar ganho de capital. Por exemplo, aqui o MXRF11 já está com um PVP de 1,02, né? Então não faz sentido agora. O GARI também, ó, 1. O SNEL, por enquanto, nós vamos deixar parado. Então vamos tentar equalizar, mas aonde a gente vê que tem possibilidade de ganho de capital, né? O KNSC ainda tem um pouquinho, né? Estamos aqui 0,98. Vamos trabalhar em cima desses fundos aqui, tá? Para que a gente possa tentar equalizar o máximo possível aqui, né? Desses fundos. Por outro lado, nós temos aqui, olha só, o RZAG, que é um Fiagro, já está dando 14% de valorização aqui. Ele ainda está com desconto de 8%, né? Então, de repente, é interessante, tá? Ah, mas eu vou subir o preço médio. Tudo bem, vai subir o preço médio, mas ele ainda tem possibilidade de valorização, né? Então, não dá para ficar só olhando pelo preço médio. Nós compramos muito bem na época, né? Mas agora ainda continua em oportunidade, né? Porque tem, olha só, 8% de possibilidade de valorização, né? Isso a gente tem que analisar. Okay? Mesma coisa aqui também, ó, por exemplo, para o VGHF11, mesmo esquema, ó, tá vendo? Ó? Estamos aqui com um PVP de 0,9, 10% para valorizar também, tá? Então isso que a gente tem que analisar e vamos ver depois o que nós vamos fazer, tá? Lembrando que nós queremos ter 15 fundos, né? Talvez a gente coloque até um ou outro também. Vamos ver se tem essa possibilidade ou não, tá? Vamos estudar isso aí depois. Os ETFs, então, aqui de Bitcoin, né? Que é o QBTC 11 e o Coin 11, então esses aqui seriam um investimento em Bitcoin. Estamos agora focando apenas no Coin 11, né? Porque ele paga dividendos, né? Bem interessante. Temos o ETF do ouro, né? Olha só, rendendo 14% aqui. Bem interessante também. O SPY 11, que é o ETF que replica o índice do S&P 500, né? Que paga dividendos também. Então, nós estamos focando em investir ou no Coin 11 para o Bitcoin ou no SPY 11 para ETFs, né? Que replicam, no caso aqui, o S&P 500, né? O NASI 11 aqui
são as 100 maiores empresas americanas, né, do índice Nasdaq. A maior variação aqui positiva é o Gold 11, que é o ouro, né, seguidos aqui do Coin 11, que é o Bitcoin que paga dividendos, depois aqui o QBTC, que é o Bitcoin que não paga dividendos. Vamos avaliar, pessoal, de repente hoje não dá para fazer uma transação aqui de vender esse QBTC aqui para ficar somente com o Coin 11 mesmo, né, que os dois são Bitcoins, né. A gente vê, tá vendo, ó, estão dando aqui a mesma valorização, né. Só que o Coin 11 dá mais aqui de rentabilidade, por exemplo, porque nesses meses todos ele vem pagando dividendos, né? E aqui no QBTC não, né? Então talvez a gente venda o QBTC para sair fora dele, diminuir a quantidade de ETFs aqui para deixar só no Coin 11 mesmo, tá? Vou analisar isso aí também. Bem possível que a gente faça isso, tá? E a renda fixa, né? Nós temos aqui o Banco Sofisa, que paga 110% do CDI, que é o que nós tínhamos no começo, né? Depois esse fundo depois o Sofisa deixou de ofertar essa possibilidade de investimento. Aí nós colocamos então no Sofisa, que paga 105% do CDI, né? Beleza? Então esses são os nossos investimentos antes do aporte. Vamos ver os proventos aqui também, que eu tinha esquecido, vamos olhar. Então aqui, ó, o total da carteira, somando os recebidos e a receber, R$ 200,40, tá? Isso vai ser importante para nós fazer o cálculo da nossa rentabilidade lá, né? Da performance da nossa carteira, ok? Então até agora, somando o que vamos receber ainda, que está provisionado já, R$ 200,40. Vamos ver aqui somente os dividendos recebidos, só para ficar mais fácil aqui. Isso, vamos ver agora do mês de agosto, que é o que nós vamos ter que aportar, né? Então, olha só, mês de agosto, dividendos, R$ 33,54, tá aqui, ó, mês de agosto, né? Então, mês recorde aqui de dividendos para nós também, até porque ações aí também pagam, né, nesse mês. Então, nós vamos aportar R$ 533,54, ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa de dividendos aqui que é interessante. Vamos botar aqui por tipo de ativo, só para a gente ver, né? Por exemplo, só em fundos imobiliários. Olha a escadinha crescendo aqui, os investimentos de fundos imobiliários e fiagros aqui, né? Tá vendo? Começamos no mês de novembro do ano passado com R$ 1,00, R$ 2,80, R$ 3,67, R$ 6,33, R$ 8,80, isso aqui só de fundos imobiliários, tá? R$ 9,45, R$ 11,18, R$ 12,71, R$ 15,48, R$ 15,57, R$ 15,48, R$ 17,54, mês de agosto. Então, mês de agosto, esse foi o nosso proventos aqui de fundos imobiliários. Vamos ver só as ações aqui como é que tá. De ação, esse mês foi R$ 11,00, mês de agosto, né? Anterior foi R$ 14,00, o outro mês foi só R$ 1,92, o outro foi R$ 6,04, bem interessante. Vamos ver os ETFs aqui, ó, aqueles que pagam dividendos, ó. Olha só como tá legal também, tá vendo, ó? Aqui tá o Coin 11 e tá o SPY11, né? O SPY 11 lá, olha só. Começamos em maio com ele, né? Ó, 1,61, 2,90, 3,62, 4,74, 5,59 e assim por diante, tá? Então, no mês de agosto aqui foi 4,74, né? Mês de setembro já teve mais, olha só, 5,59. Vamos botar todos os tipos aqui, então. Aqui, ó, recebidos e futuros, né? Esses em branquinho aqui é o que nós vamos receber ainda. Então, pessoal, nós vamos fazer os aportes lá depois, então. E depois a gente volta aqui para mostrar como é que ficou a carteira depois dos aportes, ok? Ok, pessoal, como nós vimos lá no Investidor 10, então, né? Nós temos essa situação aqui hoje da nossa carteira, olha só. Ela está com 31,72% em ações brasileiras, 24,6% em ETFs, sendo que ETFs aqui já está também a criptomoedas, né, que são ETFs de Bitcoin que a gente tem, 24,36% em fundos imobiliários, 19,32% em renda fixa. Então, essa é a situação da carteira hoje. Olhando aqui para esse gráfico em barras aqui, né, como nós determinamos lá no nosso plano de alocação. Nós temos aqui, a nossa meta é ter 30% em ações, temos 31,72%. Fundos imobiliários, 25% é a meta, temos 24,36%. Renda fixa, 20%, temos 19,33%. No exterior, ETFs, meta 20%, temos 20,06%. E criptomoedas, meta 5%, temos 4,53%. Essa é a situação que nós temos, então, antes de fazermos os aportes. Bom, pessoal, calculando, então, aqui a performance da carteira antes do aporte, nós temos essa situação aqui. A análise aqui feita, pessoal, do dia 14 de novembro até 9 de setembro, 10 meses, então, de carteira, né? Então, nós temos aqui, né? Esse é um printzinho que eu fiz lá do Investidor 10. Nós temos um valor investido, pessoal, de R$ 5.616,62. De dividendos acumulados, como nós vimos lá também, nós temos R$ 200,40. São dividendos recebidos, pessoal, e a receber ainda, né? Já provisionados. E nós fizemos aqui, pessoal, também um ganho de capital, que nós vamos reinvestir também, de R$ 10,55. O que é esse ganho de capital aqui? Ganho de capital, pessoal, que nós vendemos aquele ETF de Bitcoin, o QBTC11 que nós tínhamos antes, porque nós vamos ficar investindo somente no Coin 11, tá? Então nós vamos começar a enxugar aquela parte de ETF lá que no começo nós começamos a aplicar de uma forma diferente, né? Agora nós vamos concentrar então, Bitcoin vai ser Coin 11, o Coin 11, pessoal, para vocês terem uma ideia, né? Ele também replica o Bitcoin, só que ele paga dividendos. Ele está pagando quase 2% ao mês de dividendos, pessoal, tá? O Coin 11, ele faz dividendos sintéticos, né? Ele também é dolarizado, né? E ele replica o índice americano também, né? Que é um ETF americano também, tá? Então, por isso que a gente
investe nele para estar dolarizando e também está aproveitando também, né, essa volatilidade aí do Bitcoin, né? Ok? Então nós vendemos um ETF que é BTCI11, deu R$10,45, já descontando imposto de renda. Aí, pessoal, então, para fazer o cálculo da performance, né, nós calculamos aqui o VIR, aqui, que é o valor investido real, que seria o quê? O valor investido, menos os dividendos pagos, menos esse ganho de capital, dá R$ 5.405,67. O que é isso aqui? Isso aqui é o que realmente saiu do meu bolso, né? O restante que foi investido, no caso aqui, o que são? São os dividendos e o ganho de capital, né? Ou seja, já foi lucro que eu tive tendo, né? Então, do meu bolso, efetivamente, saiu somente isso aqui, 5.405, ok? Beleza. Então, para calcular, então, a performance, eu tenho aqui o patrimônio total, que esse, conforme nós temos aqui, né? Que nós pegamos lá do investidor 10, R$ 5.928,37. Esse é o patrimônio total. Então, para calcular a performance, patrimônio total menos o valor investido real, dividido por valor investido real, vezes 100 para dar em percentual, né? Então, a nossa performance, pessoal, da carteira agora está em 9,67%. Já considerando ganho de capital, né? E também os dividendos que foram e que serão pagos ainda, né? Já provisionados aqui. Ok, pessoal, vamos fazer então o aporte do mês. Então, aqui nós temos o aporte do mês que vai ser o seguinte. Como sempre, né? O nosso R$500 mensais. Tivemos a venda do QBTC11, que é aquele ETF de Bitcoin, para a gente comprar, então, no lugar dele, comprar o Coin 11. Então, nós vendemos eles e tivemos R$ 181,77 de volta na nossa carteira para poder reinvestir, né? E os dividendos, então, quando nós vimos lá no Investidor 10, do dia 1º ao dia 31 de agosto, foi R$ 33,54. Então, nós vamos investir esse mês, então, R$ 715,31. Ok? Então, o que nós investimos aqui, pessoal? Para a gente tentar equilibrar a nossa carteira lá, nós investimos aqui em ações. Compramos 2 cotinhas da Petro, a PET-R4, né? Da Petrobras, a 31,09. Compramos 5 ações da CEMIG 4, a 11,07. Compramos 5 ações da Caixa de Seguridade, 14,22. Compramos também fundos imobiliários, né? Compramos o KNSC 11, 10 cotinhas a R$ 8,65. O Fiagro RZAG 11, 10 cotas também a R$ 8,98. O VGHF 11, fundo imobiliário também, né? 2 cotas a R$ 7,64. O Coin 11, que é o ETF de Bitcoin, né? R$ 85,26. Compramos uma cota. E o SPY 11, que é o ETF que replica o S&P 500, que paga dividendos também, né? R$ 112,22. Compramos uma cotinha também. E o restante que sobrou, então, desses R$ 715,31, nós aplicamos, então, R$ 137,62 na renda fixa no Banco Sofisa, né? Que rende 105% do CDI, né? Um CDB com liquidez diária. Então, esses foram os aportes do mês, então. Vamos, então, lá na carteira para ver como é que ficou os aportes. Depois a gente volta aqui, então, para ver como é que ficou aqui a composição da carteira, né? Já com os aportes, então. Vamos lá. Ok, pessoal, então, após os aportes aqui, vamos ver como é que ficou a nossa carteira. O patrimônio total agora de R$ 6.462,42. Valor investido, R$ 6.159,13. Como é que ficou a configuração da carteira agora? Então, nós temos aqui, ó, em ações, 32,04%, R$ 2.070,72. Em ETFs, 22,79%, R$ 1.472,43. Lembrando que ETF está Bitcoin incluso, né, pessoal? Criptomoedas. Fundos imobiliários, 25,31%, R$ 1.635,73. E renda fixa, 19,86%, que dá R$ 1.283,54. Vamos ver quais foram os aportes, então, que nós fizemos, só para confirmar. Lançamentos. Dia 9, nós fizemos uma venda do QBTCI 11, que é o ETF de Bitcoin, aquele que não paga dividendos, né? Vendemos, então, 5 cotas desse ETF aqui a R$ 36,67, deu R$ 183,35. Descontamos aqui 15% de imposto de renda, né? Para a gente poder, então, reinvestir lá nos novos ativos. O SPY 11, compramos um, ETF que replica o S&P 500, né? Compramos um a R$ 112,22. O Coin 11, que é o ETF de Bitcoin, compramos um também a R$ 85,26. O VGHF 11, fundo imobiliário, compramos 2 também a R$ 7,64. O RZAG 11, Fiagro, compramos 10 a R$ 8,98. O KNSC 11, compramos 10 também a R$ 8,65. Agora, as ações compradas também. Caixa de Seguridade, compramos 5 a R$ 14,22. CEMIG, compramos 5 a R$ 11,07. E Petrobras, compramos 2 a R$ 31,09. Então, essas foram as compras do mês, né? Só vamos ver como é que ficou lá, então. Agora, temos aqui, ó, vamos ordenar aqui por saldo investido. Então, agora já estamos um pouco mais equalizado aqui, né, pessoal? Lembrando que a nossa meta, pessoal, é ter exatamente o mesmo valor investido aqui em cada uma das ações, né? O mais próximo possível, né? Olha só. Caixa de Seguridade aqui, R$ 372,00. Petrobras, R$ 402,00. Banco do Brasil, R$ 405,00. Copasa, R$ 443,00. E CEMIG, R$ 455,00. Então, estão bem próximo aqui, né? Então, talvez no próximo mês nós já conseguimos colocar mais uma ação aqui também, né? Para começar a investir em outra ação também. Temos aqui uma ação de seguro,
uma commodities aqui, né, que é a Petrobras, uma de Banco do Brasil, uma de saneamento, que é a Copasa, e uma de energia, talvez podemos botar aí um outro banco, talvez o Itaú, a própria Itaúsa, acho que é interessante também, né? Vamos ver no próximo mês aí, ok? Nos fundos imobiliários também, vamos ver como é que ficou aqui. Vamos ordenar também aqui por ordem de saldo. O GARI 11 continua aqui com R$90. Não investimos hoje, pessoal, porque ele já está com PVP igual a 1, tá? Então, estamos focando quem está com PVP abaixo de 1, né? MXRF 11, 96,40 mesmo esquema também, PVP 1,02, então não vamos colocar também. ISNE 11, estamos aguardando também por problemas que ele está tendo aí, vamos ver se ele resolve. KNSC 11 nós colocamos hoje, né? Está com PVP de 0,99 ainda, então aqui estamos com R$173. RZAG 11, Fiagro, colocamos hoje também, R$188, então já está um pouco mais equilibrado aqui, né? FGA 11, R$205. VGHF 11 colocamos hoje também, né? R$206. CPSH 11, R$212. E o maior aqui, Fiagro, a AZQ 11, com R$333. Né? Então dá para equilibrar mais alguma coisa aí nos próximos meses, né? E quem sabe logo a gente já consegue botar mais um ativo aqui também. Nosso foco é ter 15 ativos aqui entre fundos imobiliários e Fiagros, né? ETFs, pessoal, então, reduzimos tiramos aqui o QBTCI 11, que é um ETF de Bitcoin, né? Vamos ficar só com o Coin 11 mesmo, que paga dividendos. O NASD 11, pessoal, talvez, vamos ver, talvez no próximo mês nós vamos tirar ele fora também, tá? Vamos deixar só o SPY 11 mesmo aqui, ok? E o ouro também, né? Deixamos aqui, tá rendendo bem, é o que mais está rendendo aqui até agora, né? Uma variação positiva. Vamos deixando ele aqui por enquanto, né? E vamos focar então no Coin 11 e no SPY 11, tá? A renda fixa, né? Aumentamos um pouquinho também, né? No próprio CDB aqui do Banco Sofisa, né? Passamos então aqui para R$ 1.283,54. Esses foram então os investimentos do mês, pessoal. Agora relaxar, né? Deixar nossa carteira aí descansando aí, se movimentando sozinha até no final do mês. E no mês que vem a gente vem para cá novamente, reaporta os dividendos, faz algum ajuste que se precisar ser feito também. E assim a gente segue. Bem tranquilo, né, pessoal, de investir aqui. Vamos voltar então lá para a nossa apresentação para nós encerrarmos o vídeo. Ok, pessoal, então após os aportes que nós realizamos ali, nossa carteira ficou com essa configuração aqui, ó. Ações de empresas brasileiras, 32,04%, fundos imobiliários, 25,31%, ETFs, contando também os ETFs de criptomoedas, né, 22,78%, e renda fixa, 19,86%. Então a carteira ficou assim, ó. Ações, a meta 30 ficou 32,04, ficou um pouquinho acima, né, pessoal? Mês que vem nós vamos ter que equalizar essa questão das ações aqui. Fundos imobiliários, 25% a meta, ficamos com 25,31, tá legal. Renda fixa, 20% de meta, ficamos com 19,86, um pouquinho abaixo, mas também tá tranquilo. Exterior, 20% em ETF, estamos com 20,15, também tá legal. Criptomoedas que fica um pouquinho abaixo, né, pessoal? Bem abaixo, né? Então, mês que vem nós vamos ter que ajustar isso aqui, tá? Para voltar aqui para os 5%. Então, ficamos com 2,64% aqui em criptomoeda. O que sobrou aqui nas ações, né, praticamente, tá faltando aqui nas cripto, né? Então, nós vamos ter que ajustar isso aqui no próximo mês. Vamos ver então como é que ficou a comparação com o mês anterior e o mês atual. Então aqui, pessoal, né? O antes e depois, né? Antes do aporte, depois do aporte agora de setembro. Ações, a meta 30%, nós tínhamos antes do aporte 31,72% e agora 32,04%. Fundos imobiliários, nossa meta é 25%, antes do aporte 24,36%, depois do aporte 25,31%. Renda fixa, a meta 20%, antes do aporte 19,33%, depois do aporte 19,86%. No exterior, através de ETFs, né? Antes do aporte, a meta é 20%, antes do aporte 20,06%, depois do aporte 20,15%. E criptomoedas, né, a meta é 5%, antes do aporte 4,53%, depois do aporte 2,64%. Ok, pessoal? Então essa foi a configuração final que a nossa carteira chegou, né? E vamos então mais uma vez acompanhar mais um mês aí, para que no próximo mês a gente venha aqui, refaça novamente aqui a análise da carteira, como é que ela se comportou e tal. Porque, pessoal, que eu sempre falo, né, que é importante ter um plano de alocação definido, né? Essa meta que está em azul aqui, como nós falamos, né? Que é o seguinte, a movimentação da carteira que vai me dizer no próximo mês, no caso de outubro, onde é que eu tenho que aportar cada valor a ser investido. Por exemplo aqui, se fosse hoje o dia de eu fazer esse aporte, eu estou aqui com 32% aqui em ações, ou seja, passou 2% aqui, e criptomoeda estou com praticamente metade só do que eu preciso ter, que é os 5%, tem só 2,64%, um pouquinho mais da metade, né? Então, já posso ver que no próximo mês eu tenho que fazer o quê? Esse 2,64 tem que sair do 2,64 para o mais próximo possível de 5, esse 32 aqui para mais próximo de 30. Então, esse já é algo que pode acontecer no próximo mês. Talvez a criptomoeda suba tanto que nem precise, vai que ela sobe um monte agora nesse mês e chegue no 5% aqui, e as ações aqui caem, o fundo imobiliário suba, enfim, tudo pode acontecer, né? Então, tendo esse plano definido, pessoal, a hora que tu enxerga esse gráfico aqui, tu sabe certinho onde é que tu tem que aportar. Aquele que caiu é onde tu vai ter que aportar. Aí tem que ver, lógico, né, os seus ativos, se aqueles ativos ainda faz sentido, né, se não teve nenhum problema que aconteceu nesse último mês, tem que analisar os relatórios de cada tipo de ativo, seja as ações, seja os
os fundos imobiliários, ETF e tal, enfim, tá? A gente tem que analisar esse contexto como um todo, né? Ok, gente? Então essa é a forma que nós investimos aqui. Mais um mês investindo, R$500 por mês, mais os dividendos. Comentem aqui embaixo para vocês o que vocês acham, pessoal, dessa forma de investir. Vocês acham que é interessante? Faz sentido para vocês? Comentem aqui embaixo para nós. Ok, pessoal? Então mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal. Estamos em busca de 5 mil inscritos aí. Conto com vocês. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.